Precisamos aprender a entregar o nosso fardo ao Senhor. A palavra de Deus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bom dia a todos, hoje é terça-feira, dia 19 de novembro. É um privilégio, uma alegria estar aqui com você. Graça e paz a todos vocês, em nome de Jesus. E eu quero convidá-los a abrirem aí as suas Bíblias, ou a sua Bíblia, em Daniel capítulo 6, verso de número 10. Enquanto você encontra, como sempre, nós nos preparamos orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe. Pai amado, perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos o entendimento da Tua palavra por meio do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Nós vamos continuar então a leitura, onde nós vimos que agora o reinado ou império Medo-Persa, né, foi estabelecido aqui. Daniel está ali como um dos presidentes que foram, dos três que foram colocados sobre todos os governadores, os sátrapas, como diz a palavra, e Daniel era um deles e se destacou pela inteligência, pela sabedoria que Deus deu a Daniel. Porque já de muito novo nós vimos que Daniel ele não se contaminou, ele foi sempre fiel a Deus, e temos falado e batido nessa tecla: Deus honra aqueles que o honram. E aqui nós vemos no capítulo número 6, verso 10, que aqueles homens que tinham inveja de Daniel, e nós lidamos com isso todos os dias, não é verdade? No trabalho, em determinados locais que nós vamos, nós percebemos a inveja, percebemos, né, aquela coisa assim do tipo que a pessoa pode estar melhor, pode estar bem, mas não melhor do que eu, sabe? Essa coisa toda. Então, Daniel, capítulo número 6, verso 10, foi estabelecido um decreto pelo rei. Esse decreto dizia que durante 30 dias ninguém podia adorar a outro Deus, fazer petições a outros deuses, a não ser unicamente ao rei. Então, isso foi uma maneira de atingir Daniel, porque como Daniel era um homem honrado, não havia erros em Daniel, eles foram pegar Daniel naquilo que era inegociável na vida de Daniel, a sua fé. E aí a primeira pergunta que nós temos que fazer é essa: a nossa fé, ela é inegociável? Amém? E o que é a nossa fé? A obediência à palavra. Ou em determinadas circunstâncias pode-se dar um jeitinho. Não é o que a palavra de Deus ensina. Amados, a palavra de Deus ela é absoluta. Utilizando o exemplo de Daniel, mesmo naquela circunstância, lá no exílio, na Babilônia, debaixo de Nabucodonosor, agora debaixo de Ciro, nós vemos que Daniel não negociou a sua fé, não abriu mão da sua fé. Ele não pensou assim: olha, já que está tudo ruim mesmo, já que eu fui exilado, sou aqui basicamente um escravo nesta terra, eu não quero mais, vou largar tudo. Não foi isso que Daniel fez. Então, no versículo de número 10, depois que convenceram o rei, aliás, o rei foi enganado a assinar esse decreto. Nós vamos ver isso nesse texto. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Então essa escritura é esse decreto do rei de que ninguém podia adorar. Daniel soube que estava assinado, ou seja, foi determinado aquilo. Ele entrou na sua casa como ele sempre fez. Ele não mudou a sua vida, porque agora ele tinha medo do rei, das consequências, mas ele entra na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, ou seja, voltadas para Jerusalém, Daniel orava todos os dias, diz a palavra, 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém. Se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amado, você tem dado graças a Deus todos os dias, pela tua casa, pela tua família, por tudo que você tem, por tudo que o Senhor tem provido na tua vida, porque certamente eu sei que não tem te faltado nada. A palavra de Deus diz: nunca vi um justo mendigar o pão, se nós formos falar somente do aspecto do pão, mas nós podemos falar de muitas outras coisas além disso. E ele então foi lá e não mudou o seu hábito de adorar a Deus, mesmo com um decreto dizendo que ele não podia adorar a Deus.
que ele não podia fazer petições a outros deuses. Então, aqueles homens, versículo de número 11, aqueles homens foram juntos e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Amados, nós vemos aqui, você sabe que nós estamos lendo o capítulo onde Daniel vai ser lançado na cova dos leões. Mas esses homens aqui, eles eram como leões, prontos para atacar. E não é assim também? Muitos de nós vivemos isso. Pessoas que elas são tão ferozes quanto leões. Na injustiça, na sua maneira de agir, sabe? Sempre lançando mentiras, armando ciladas, criando emboscadas. Estes homens fizeram isso. Eles foram como leões prontos para atacar Daniel. Mas sabe, amados, nós precisamos lembrar uma palavra do Senhor Jesus quando ele foi perguntado se deveriam dar deveria ser dado pago o imposto a Roma ou não. Jesus, ele não criticou Roma. Jesus, ele não criticou imposto. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Porém, este dar a César o que é de César, ele implica em tudo que nós fazermos estar alinhado com a palavra de Deus. O dar a César é estar alinhado com a palavra de Deus. Agora, se vamos usar aqui o exemplo, do rei Ciro, Dario, ele diz então que ninguém poderia adorar, não é algo que vai contra a palavra de Deus. Então, nesse momento, Daniel não obedece a palavra do rei, não a palavra de Deus, a palavra do rei. Então nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas quando algo vai contra a palavra de Deus, porque a nossa fé é inegociável, então nós não cumprimos esta regra, esse decreto, assim como Daniel fez. E é assim na nossa vida também. Temos que ter essa coragem, essa ousadia, esta fé, essa determinação. E aqui diz que se apressaram ao rei. Então esses homens que viram Daniel lá orando ao rei, e já estava valendo estes 30 dias, se apressaram ao rei a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então nós vemos aqui, amados, nesse versículo 11, que talvez os piores leões que haviam ali não eram aqueles leões da cova, onde eram os animais leões, mas eram aqueles homens querendo devorar as suas vítimas. Amém? Querendo passar por cima daqueles que eles tinham inveja, ciúmes, etc. E no versículo de número 13, então responderam e disseram ao rei, já que o rei confirmou que esse decreto dos medos e dos persas ele não podia ser revogado, então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Então eles vão lá denunciar Daniel ao rei, dizendo: alguém quebrou a tua lei. Amados, e agora nós vamos ver no versículo 14 que o rei foi iludido. Vendo o rei e ouvido estas coisas, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Amados, nós vemos aqui coisas que são muito comuns, como o rei foi iludido, pessoas que são enganadas, que são ludibriadas, pessoas que são usadas por outras para conseguir aquilo que elas querem. Amados, nós estamos falando das coisas do mundo, não é verdade? Vemos isso todos os dias. E aqui o rei percebeu ainda, eu quero terminar de ler o versículo 14, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Sabe, amados, o que esse rei percebeu? Nessa questão de ser usado, de ser iludido, que a real razão de ele ter sido tratado como Deus por 1 mês, ou de se propor tratar ele como Deus por 1 mês, era que aqueles homens alcançassem os seus objetivos.
Por isso, querido, é muito importante nós termos o discernimento que só o Espírito Santo pode nos dar. Um dos dons ou os dons de revelação do Espírito Santo, a palavra de sabedoria que mostra aquilo que nós devemos fazer, a palavra de conhecimento que mostra aquilo que nós fizemos ou que estão fazendo ou que estão planejando, e o discernimento de espírito, que significa qual é a inspiração, o que está inspirando esta pessoa, vem da parte de Deus ou não? Ela é fundamental. Então esse rei ele foi iludido. Sabe, amados, aqui nós vemos nessa história de que os decretos dos medos e dos persas não podem ser revogados, e eu quero abrir um parênteses sobre isso. Será que nós também não temos certos dogmas na nossa vida? Sabe, coisas que nos prendem a nossa vida toda, e nós não abrimos nós não mudamos. A palavra de Deus diz, mas nós resistimos à palavra de Deus. Nós queremos seguir somente aquilo que nos é agradável. E a palavra de Deus não fala só de coisas agradáveis. Assim como Daniel agora teria que vencer, ou teria que suportar, melhor dizendo, as consequências da sua fé. Nós estamos dispostos a suportar as consequências da nossa fé, crendo que Deus é conosco, que, amados, que nós podemos entregar o nosso fardo, como eu abri hoje esta oração ao Senhor, e Ele vai cuidar de nós. Que, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ou como eu falei também, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amados, Daniel mesmo nessa situação, ele foi até o Senhor. Talvez ele estivesse cansado, sobrecarregado, mas ele foi até o Senhor, sabendo que havia uma punição para todo aquele que orasse ou fizesse petição a outro Deus. Amados, eu quero ir para o próximo versículo, mas eu preciso dizer algo para você, que não há mudança, não há crescimento na nossa vida sem que hajam mudanças no nosso coração. É preciso que hajam mudanças no nosso coração para haver crescimento. Versículo de número 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum decreto que o rei sancione se pode mudar. Olha só, amados, agora o rei está pressionado por aquilo que ele mesmo havia feito, porque ele foi enganado e iludido. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra, até aqui o versículo 18, nós vamos ler, e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu, vamos ler o 18 ainda. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Amém até aqui? Em nome de Jesus, amados, esse texto fala de pessoas que são usadas, que são manipuladas, que são iludidas para atingir outras. Sabe, querido, atingir alguém por procuração, usar um terceiro para atingir outra pessoa. Amados, quantas vezes nós já vimos e já presenciamos isso? Mas nós precisamos crer e confiar em Deus sempre, não abrir mão da nossa fé. Em nome de Jesus, não negociar a nossa fé. Não negociar, amados, os valores e os princípios que nós servimos na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Daniel não fez isso, e nós vamos ver amanhã o final dessa história, onde Daniel ele é honrado por Deus. Onde Deus vai livrá-lo, em nome de Jesus. Mas eu lembro aqui de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles dizem a Nabucodonosor, quando vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Eu acho tremendo o que eles dizem assim: olha, se Deus quiser, Ele pode nos livrar, rei. Mas se Ele não quiser, tá tudo bem, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Querido, a nossa fé tem que ser uma fé forte. Nós temos que estar alicerçados em Jesus Cristo, fundamentados nele. Não podemos abrir mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus tem para a tua vida, amados, ela é extraordinário. Não estou nem falando da vida eterna, porque isso é algo maior, melhor que nós podemos ter. A esperança e a certeza da vida eterna. Mas o Senhor tem coisas extraordinárias para você aqui nessa terra.
em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Abençoe a cada família aqui representada. Derrame da tua graça, do teu poder, da tua unção. Que o Senhor derrame do teu poder extraordinário sobre cada um de nós. Do Espírito Santo, enche-nos. Do teu Espírito, enche-nos, Senhor. Precisamos de ti. Ajuda-nos em nome de Jesus. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E pedimos que o Senhor nos dê coragem, fé, discernimento, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.